Então, falando a respeito aqui desse capítulo 21, lá em 2009, foi lançado um filme muito famoso, ganhou alguns prêmios do Oscar, de uma terra fantástica, tá certo? Uma terra fabulosa, onde você tinha ali paisagens exuberantes, animais fantásticos, ilhas flutuantes. Você tinha ali um cenário, né, utópico, por assim dizer, tá certo? Um planeta quase perfeito. Esse planeta aqui, ele se chamava Pandora. E ali você tinha seres que viviam nesse planeta, que eram os avatares. Lembra aqueles bonecão azul grande, né? E ali naquele planeta, um planeta paradisíaco, tá certo? O mar com água azul, você tinha ali animais gigantes, animais ali fantásticos, né? Toda uma flora, eles podiam voar nos animais, etc. E você tinha também ali no centro da comunidade desses seres também flores que brilhavam à noite, uma flora exuberante. Esse filme, que foi dirigido pelo James Cameron, né, ele ficou bastante famoso, o Avatar, ele, além de ter despertado, né, toda a atenção da mídia por conta de toda a sua produção, ele cativou também as pessoas por conta da exuberância e da beleza desse planeta que foi criado, né, via computação gráfica, o planeta aí Pandora, tá certo? E muitas pessoas que assistiram a este filme lá em 2009, 2010, o que aconteceu? Depois de terem assistido esse filme, elas entraram num estado de depressão. Porque eles ficaram tão fascinados com todo aquele universo que foi criado, que foi apresentado através dessa produção cinematográfica, que quando eles voltaram para a realidade, eles olharam o mundo à sua volta, né? Um mundo cinza, sem tantas cores, depreciado por conta do pecado. Eles ficaram tristes. Eles falaram, não, eu quero continuar vivendo naquele mundo. Eles realmente entraram na história daquele mundo. Não, acho que era um filme de 3 horas, se eu não me engano. Eles entraram na história desse filme, né? E ali eles queriam, se possível, continuar vivendo dentro daquele filme, tá certo? Eles ficaram deprimidos quando eles saíram, o filme acabou e eles tiveram que voltar para sua realidade. Muitos, inclusive, tiveram ideias de suicídio, tá? E quando a gente olha, né, esse filme realmente é um filme muito bonito. Na época eu cheguei a assistir ele, mas quando a gente compara com aquilo que é escrito aqui no livro de Apocalipse, nos capítulos 21 e 22, não existe comparação, por mais belo que essa produção cinematográfica possa ser, tá certo? No entanto, ainda assim a gente percebe que as palavras de João, faltam palavras para ele expressar a grandiosidade daquilo que Deus tem preparado para nós. E é justamente isso que nós vamos ver neste capítulo 21, 22. Se por um lado a Pandora do filme, né, despertou o interesse das pessoas, o encanto das pessoas, ao ponto delas quererem, né, continuar vivendo dentro desse filme, eu creio que Apocalipse capítulo 21 e 22, ele desperta os melhores sentimentos daqueles que buscam a Deus e despertam também a vontade de participar e pertencer a esse novo céu e essa nova terra. Então, olha só, meus irmãos, essa última parte que nós estamos vendo aqui, a porção escatológica, a Nova Jerusalém, capítulo 21, verso 9 até o capítulo 22. Ali nós encontramos, né, Cristo recompensando a sua igreja, tá certo? E agora a sua igreja ela é chamada de Nova Jerusalém. E ela tem um paralelo lá com a nossa porção histórica com relação às 7 igrejas, tá certo? A gente viu lá no começo do nosso estudo em Apocalipse que as 7 igrejas representavam que a totalidade do povo de Deus no período histórico, tá certo? Cada igreja ali, ela representa um período da igreja, sendo que a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, representa o período em que nós estamos vivendo hoje. E o paralelo dela é a Nova Jerusalém, tá certo? Só que agora lá na Nova Jerusalém não temos mais o sofrimento, não temos mais as lutas, não temos mais as perseguições. Se por um lado, quando a gente fez o estudo das 7 igrejas, é dada a ordem ali, né, a promessa ao vencedor, ele vai receber lá, agora no capítulo 21, 22, na Nova Jerusalém, aqueles que estão ali naquela cidade, eles venceram por conta do sangue do Cordeiro. Então aqui, mais uma vez, a gente vê a nossa última porção, tá certo? De estudo, a Nova Jerusalém, que é a última fase da porção escatológica.
É o término, é o fim realmente. Então, olha só, meus amigos, a descrição da Nova Jerusalém, ela vai extrair muitas imagens lá dos capítulos dos livros de Isaías e de Ezequiel, tá bom? Depois, com mais tempo, eu vou pedir para que você leia os capítulos 43, 54, 60, 65 de Isaías, do livro de Ezequiel, do capítulo 40 ao 48, aqui está 47, mas é 48, onde Ezequiel tem a visão ali do novo templo. Toda essa linguagem utilizada aqui por João no capítulo 21 e 22, ela extrai muitos elementos desses dois livros de Isaías e de Ezequiel. E partindo agora para o texto em si, olha o que nós encontramos aqui em Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 8. Ali João vai ter a visão de novos céus e de nova terra. E ele começa assim no verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Talvez essa seja a promessa mais reconfortante que nós temos em toda a Bíblia, né? O próprio Deus ali enxugando os olhos, toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado ao trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Portanto, nessa primeira parte aqui, meus irmãos, o que a gente vê? João, ele tem uma visão de algo novo, tá certo? A gente viu que nos últimos capítulos que a gente estudou, com a destruição de Babilônia, a terra também ela é destruída. E não somente a terra é destruída, mas quando vem o juízo, né, quando a cidade santa ela desce sobre a terra, e aí a gente vê os mortos, né, os ímpios ressuscitados, eles ali se organizam para atacar a cidade santa. O que acontece? Desce fogo do céu, né, e destrói eles. Então a terra ela vai ficar numa situação completamente desolada e destruída. Ela já estava assim antes do milênio, após o milênio a situação ainda é pior. E aqui o que a gente vê é que Deus ele vai recriar as coisas, tá certo? Quando João diz aqui que vi novo céu e nova terra, ele não é no sentido de algo inédito, de algo que nunca foi visto, mas de algo novo, tá certo? Ele tinha aqui uma visão da terra como ela era, mas essa terra agora ela vai ser recriada. Então a gente vai ter céu, a gente vai ter terra, a gente vai ter mar, tá certo? Mas vai ser algo novo, tá certo? Algo superior, né? Um upgrade. E aí o que a gente entende aqui no verso 1, quando ele diz o mar já não existe, a gente precisa considerar o que o mar significa em Apocalipse, tá certo? O que o mar representa aqui no Apocalipse? É da onde surge a besta. A gente viu que o mar representa o povo, né, que se opõe ao povo de Deus, são grandes nações, línguas e tribos que se opõem ao povo de Deus. Então, nesse sentido, João diz que o mar já não existe, não que não exista mais mar, mas não existe mais no sentido do livro de Apocalipse, que é um sentido negativo, que representam nações que se opõem ao povo de Deus, e no caso de João ali, literalmente, né, é a separação dos seus entes queridos, né? Lembra que João está em Patmos, numa ilha, isolado, e ali, para todo lar que ele olha, é o quê? É mar. Né? Então, o mar já não existe no sentido de separação, no sentido de oposição. É por isso que ele não vê esse mar, tá certo? Não, ele não vê o mar como a gente vê hoje, né? Que é uma infinidade de mar e não tem fim. Né? Nessa nova terra, as coisas elas são recriadas de uma maneira melhor, tá bom? Então, olha só que coisa interessante. Essa palavra aqui, esse texto que João diz aqui, né? Vi novo céu e nova terra, ela ecoa lá de Isaías 65, verso 17, tá certo? Onde ali o próprio profeta também, ele diz, né? Ele repete essas mesmas palavras. Vamos dar uma olhadinha lá? Isaías 65. Isaías, capítulo 65, no verso 17. Por favor, quem encontrou, pode ler para a gente esse texto.
Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Olha só, aqui na minha Bíblia, o subtítulo aqui dessa sessão está escrito assim, a Nova Jerusalém. Né? E é o mesmo ponto que a gente está chegando aqui em Apocalipse. Tá certo? Aqui, então, o profeta Isaías, né? Ele diz ali, remetendo às palavras de Deus, eis que cria novos céus e nova terra e não haverá mais lembrança o quê? Das coisas passadas. Tá bom? Então, olha lá depois no verso 2 o que ele diz. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E aqui, de novo, a gente tem aquela ideia, né, da cidade representar também o povo de Deus e ser também o quê? A noiva do Cordeiro, tá certo? A noiva de Jesus Cristo. É um ponto que a gente já bateu bastante nos últimos estudos. E outro ponto que diz aqui pra gente é o seguinte, ó. Descia do céu da parte de Deus. Tá certo? E isso faz uma menção pra gente lá a Isaías 52, verso 1, também, quando fala a respeito de Jerusalém, como sendo, né, a esposa de Deus, mas também a Hebreus capítulo 11, verso 10, onde diz que o próprio arquiteto dessa cidade é quem? É Deus. Tá? Então, lá em Hebreus, capítulo 11, verso 10, a gente tem nesse texto dizendo que o próprio arquiteto dessa Nova Jerusalém é o próprio Deus. Ó. Hebreus, olha lá o que está escrito. Capítulo 11, no verso 10. Olha que coisa interessante lá. Quando fala, né, da promessa daqueles que, os heróis da fé, o que eles aguardavam, e diz o seguinte, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Tá certo? O próprio construtor dessa cidade é o nosso Deus. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aqui a gente vê algo interessante, que quando a gente fez o estudo do santuário, a gente viu que o santuário, né, é onde se manifesta a presença de Deus, é onde Deus está presente, tá certo? E aqui no verso 3, o que a gente lá? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Ou seja, a nova Jerusalém, ela também, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que vai falar que João não viu o templo, né? Mas a própria Jerusalém, ela vai ter função de templo, porque é o lugar da habitação de Deus. E ali, né, nessa nova cidade, vai se cumprir, né, o desejo de Deus em toda a história bíblica. Quando a gente vê lá em Gênesis, né, Deus ele participava ali de comunhão junto com Adão e Eva. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, a gente vê, né, que quando eles ouvem a voz de Deus, na viração do dia, eles se escondem de Deus porque eles haviam desobedecido. Ou seja, Deus ele tinha o hábito de partilhar ali da comunhão junto com Adão e Eva. Quando a gente vai um pouquinho mais adiante, lá em Êxodo, o que Deus pede lá em Êxodo capítulo 25, verso 8, né? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Então, a gente vê esse desejo contínuo de Deus, o quê? Habitar junto com o seu povo. Tá certo? Isso ocorre também quando Salomão dedica o templo a Deus. A gente vê isso no Evangelho de João, quando ele diz que, né, o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Esse habitar é tabernacular, né? Ele vem fazer morada junto de nós a respeito de Cristo. Cristo agora se faz carne, aquele que é a imagem do Deus invisível se faz carne e passa agora o quê? A viver entre os homens. Tá certo? Depois da ascensão de Cristo, o que acontece? O Espírito Santo é dado e o Espírito Santo ele passa a fazer o quê? Morada dentro de nós. Né? Então Deus ele cada vez mais presente em nossa vida. E quando a gente chega em Apocalipse, o que tem? Ali, né, a cidade santa ela será o tabernáculo de Deus junto com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o povo de Deus. E essa repetição que a gente tem aqui no capítulo 21, né, de Deus com os homens, Deus habitando com eles, eles sendo o seu povo e Deus estando com eles, ela representa um grande ideal aqui desses primeiros versos, que é o quê? Deus ter um relacionamento íntimo com o seu povo, tá certo? Deus estar ali unido com o seu povo. Aqui a gente consegue perceber que aquele ideal divino na criação, lá em Gênesis, ele finalmente agora vai ser atingido aqui em Apocalipse, tá certo? Deus vai estar junto do seu povo, vai estar desfrutando nós estaremos desfrutando de um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento face a face. Tem muita gente, né, que ainda tem essa dúvida, né, se nós veremos a face de Deus.
Mas aqui, quando diz que Deus vai habitar junto com o seu povo, significa o quê? Que nós estaremos um relacionamento com ele face a face, tá certo? Nós estaremos na presença de Deus. E aí depois vem aquela promessa, no verso 4, que ele vai enxugar dos olhos o quê? Toda lágrima, toda morte. Então, a gente viu em Isaías capítulo 65, verso 17, né? Onde disse ali que são feitas coisas novas, né? E não teremos mais lembrança daquilo que passou. Aqui no verso 4 diz que o próprio Deus, né, ele vai ali o quê? Enxugar toda a lágrima dos olhos. Né? E se a gente levar em consideração que no capítulo 20, o que a gente teve? A gente teve um juízo, tá certo? Executivo. E ali no juízo executivo, o que aconteceu? Os ímpios receberam a sua sentença. Existe uma grande possibilidade, né, de pessoas queridas nossas estarem no meio desses ímpios que não estarão na cidade, na Nova Jerusalém, tá certo? E ali, obviamente, vai existir um momento de tristeza, onde nós iremos lamentar porque uma pessoa querida não está junto de nós. Mas a promessa que nos é dada aqui é que o próprio Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai enxugar, ele vai nos confortar, tá certo? Com relação a essa momentânea tristeza. A gente pode dizer assim, o último momento de tristeza que a gente vai ter, tá certo? Porque depois o que vai acontecer? Não vai existir mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E essas primeiras coisas passaram significa o quê? Elas ficaram atrás. Né? O que tem para nós adiante, a eternidade é muito maior. Estar na presença de Deus, estar junto de Cristo é muito maior. Né? Não existe outro sentimento mais grandioso do que estar junto do nosso Salvador. E isso vai apagar, né, todas as mazelas, todos os problemas, todo o sofrimento passado. Em Isaías capítulo 25, verso 8 e 9, existe também essa promessa para nós. Olha lá. É uma repetição, né? Se você está aí em Isaías, se você ficou em Isaías, não foi para Hebreus, olha o que está escrito lá no capítulo 25 para nós. Versos 8 e 9. Quem tiver com texto, pode abrir o microfone e fazer a leitura, por favor. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio de seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, este é o nosso Deus, quem esperávamos, ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Olha só, então aqui já existia essa promessa, né? E lembrando que Isaías, né, essa profecia aqui, ela é uma profecia de dupla aplicação, tá certo? Tanto para o povo de Israel, na época do profeta, quanto, né, a gente vê que o cumprimento final vai se dar onde? Na Nova Jerusalém, tá certo? Se o povo fosse fiel a Deus, permanecesse obediente a Deus e andando nos caminhos do Senhor, essa promessa aqui teria se cumprido no tempo deles, né? Num sentido ali imediato, né? Em que Deus ali iria preservar o seu povo, não que a morte não existiria mais, né? Mas o povo seria um povo próspero, o povo seria, né, um povo acolhido por Deus, mas não foi cumprido na época do profeta, tá certo? O povo, né, rejeitou essas promessas e agora o cumprimento final dessa profecia se dá onde? Na Nova Jerusalém, tá certo? E aí depois diz, aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras, tá certo? Essa questão onde diz, né, eis que faço novas todas as coisas, também remete a Isaías, lá no capítulo 43, nos versos 18 e 19, tá bom? E não somente isso, quando ele diz assim, estas palavras são fiéis e verdadeiras, o que ele está querendo dizer aqui pra gente? Que isso, tudo que está sendo dito a respeito dessas promessas que às vezes parecem ser inatingíveis, né? A gente pensa, não, isso é bom demais para ser verdade. Ele está dizendo o seguinte, ó, lá em Apocalipse 19, verso 11, né, Cristo assentado no cavalo branco, ele é chamado do quê? A testemunha fiel e o quê? E verdadeira. Ou seja, assim como Cristo ele é fiel e verdadeiro, assim também é a sua palavra. Tá certo? O caráter de Deus, ele se identifica com a sua palavra. Portanto, assim como Cristo é real, essa palavra da profecia, ela também é real.
a gente pode confiar, a gente pode acreditar nela, porque ela vai se cumprir. Tá certo? Então, lá no verso 6 em diante, diz assim, ó, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, aqui no verso 6, ele diz o quê? Tudo está feito, de novo, né? Aquela menção, está consumado, tá certo? Cristo ele vai falar 3 vezes na cruz do Calvário, quando chega o momento de julgar os ímpios, tá certo? E agora, aqui na recriação. Ali, a obra, né, completa de salvação, o quê? Ela está feita. Ela chegou, né, ao seu término. E ali diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Né? Relembrando a gente lá de Apocalipse, capítulo 1, verso 8, quando João ele tem aquela visão de Cristo glorificado. E não somente isso, porque quando ele diz, eu sou o princípio e fim, tem algo além. Tem algo a mais. E esse algo a mais a gente encontra lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 15 a 20, olha só. Vamos fazer uma leitura lá? Em Colossenses, capítulo 1, verso 15 e 20. Porque esse texto, né, ele esclarece de uma maneira muito profunda o que significa aqui, né, Cristo ser o princípio e o fim. Olha lá, Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 20. Quem tiver encontrado pode ler para a gente, por favor. Eu vou ler. Por favor, gente. Pode começar? Pode começar, por favor. Colossenses 1, 15 a 20, não é? Isso. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas mais com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Amém. Muito obrigado, gente. Olha que texto fabuloso esse, né? Cristo, ele criou todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? Algo que João também vai expressar lá no capítulo 1, mas aqui Paulo, né, ele enfatiza mais essa questão não somente da pré-existência de Cristo, né, mas também, vamos dizer assim, tudo, né, tudo foi criado por ele e tudo que ainda existe permanece o quê? Por conta dele. Tá certo? As coisas só existem porque Cristo mantém elas com vida. E quando a gente lê aqui no verso 6 de Apocalipse 21, né, que ele é o princípio e o fim, ou seja, a vida tem origem nele, tá certo? E durante a eternidade a vida vai ter, né, a sua existência por conta dele, porque é ele que mantém tudo. E quando a gente vê isso, assim, esse Cristo ele é maravilhoso, né? Porque ele fez de tudo para que o ser humano pudesse ter vida e vida eterna. Ele fez de tudo, além de ter criado, além de manter com vida, além de ter resgatado, ele ainda promete estar junto por toda a eternidade
é dividindo o seu trono com aqueles que também vencerem. E aí depois ele diz, e eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E a gente tem, né, aquela menção também a João, quando Cristo se assenta ali com a mulher no poço de Jacó e oferece para ela a água da vida. A gente viu que a água da vida e as fontes das águas representam alimento espiritual, tá certo? É aquele alimento que nenhum outro alimento pode saciar, né? É um alimento espiritual que nós só encontramos a saciedade em Deus. Quando nós tomamos de Deus é que nós nos tornamos completos, nós nos tornamos saciados. É algo que o mundo não oferece, e aquilo que o mundo oferece, né, não satisfaz. E aqui essa água da vida também, ela ecoa, né, o Salmo 42, verso 2, quando o salmista ele diz, né, que a minha alma tem sede de ti. Né? A minha alma ela tem sede de Deus, tem sede do alimento espiritual que é dado por Deus. E também vai ecoar lá em Isaías 41, verso 17 e 18, e Isaías 55, verso 1, né, onde é dito ali, todos aqueles que tiverem sede, vinde o quê? As águas, tá certo? Então, essa água representa aquele alimento espiritual que somente Deus pode conceder, que somente Deus pode nos dar e nós nos sentimos saciados. É algo que a gente procurar em outros lugares, nós não vamos encontrar. E ainda que encontremos uma pequena parcela, não será tão satisfatório como aquilo que Deus oferece, tá certo? Tão completo como aquilo que Deus oferece. E aí ele diz no verso 7, o vencedor ele vai ter o quê? Ele herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus e ele me será filho. De novo, aquela ideia repetida de que Deus quer estar junto do seu povo. Tá certo? Eu lhe serei Deus e ele lhe será filho. O que também ecoa João, no capítulo 1, que diz que todos aqueles que creem em Cristo também são feitos filhos de Deus. Tá certo? Então, aqui, a gente vê que o vencedor ele vai herdar o quê? Todas as coisas. Então, tudo que o novo céus, a nova terra, a nova Jerusalém pode oferecer, aquele que vencer, ele vai receber. E a gente viu essa promessa lá nas 7 igrejas, né? Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, né? Ao vencedor, a segunda morte, o quê? Não causará dano. Ao vencedor andará de vestes brancas comigo, né? Ao vencedor se assentará junto comigo no trono, assim como eu me assentei com o meu Pai. Então, todas aquelas promessas que a gente viu nas 7 igrejas, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, elas encontram, né, o seu cumprimento máximo aqui em Apocalipse 21, tá certo? Ao vencedor, aqueles que vencerem, aqueles que confiarem em Cristo e vencerem junto com ele, o que vai acontecer? Eles vão herdar todas as coisas. Tudo o que existe no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, estará à disposição dos santos. Tá bom? Deus será o nosso Deus. E aquele que vencer será o quê? Filho de Deus. Olha que coisa preciosa. Tá certo? E isso é fabuloso, porque né, a gente olha assim, né, Lúcifer, né? Ele queria o lugar de Deus. Né? Ele queria ocupar o lugar de Deus, tomar o lugar de Deus. Mas olha, gente, é muito melhor ser filho de Deus. Não é? O pai, ele ama os seus filhos, ele cuida dos seus filhos. Olha ali. Então, não existe prazer maior para um pai do que ter o bem-estar dos seus filhos. Né? E não existe prazer também maior para um filho do que servir, honrar e temer um pai amoroso, um pai temente a Deus. Né? E o nosso Pai Celeste ele é perfeito. Então, é um privilégio imenso sermos chamados de filhos de Deus. Né? Nós não somos merecedores de nada, e é somente graças ao sacrifício de Cristo que nós podemos ter essa oportunidade. E olha lá no verso 8. Quanto, porém, aqui, João ele vai listar, né, algumas características daquelas pessoas que não estarão nessa cidade, mas que serão o quê? Lançadas no lago de fogo e enxofre. Então, a primeira que ele coloca é o quê? Os covardes, tá certo? Covardes são aqueles... Lembra que quando a gente está... Vamos voltar lá em Apocalipse 2 e 3, quando a gente vê as 7 igrejas, as primeiras igrejas, elas estavam sofrendo uma forte oposição, lembra? Perseguição, etc., até que elas começam a se conformar, né, com o paganismo que girava em torno delas, e ali elas deixam de ter perseguição, né? Elas se acomodam, né? E aí isso vai causar depois a mornidão lá de Laodiceia. Mas, enquanto a igreja seguia fiel a Deus, o que acontecia? Ela era perseguida. Ela enfrentava oposição. E aqui, quando João fala que os covardes ficarão fora, né, da cidade, significa o quê? Aqueles que, por conta de perder algum bem, por conta de perder algum status,
perder, né, algum relacionamento, não aceitou ter um compromisso fiel com Cristo, o que vai acontecer? Ele vai ficar fora da cidade, tá certo? É nesse sentido que João diz aqui que os covardes ficaram fora. Aqueles que não assumiram um compromisso verdadeiro com Deus, eles ficaram fora. Tá bom? Os incrédulos, aqueles que não, né, não aceitaram essa mensagem da salvação, os abomináveis, aqueles que praticam abominação, os assassinos, impuros, feiticeiros, aqueles que praticam feitiçaria, e também os idólatras, tá bom? E todos os mentirosos. A gente viu que os 144 mil lá em Apocalipse 14, quando eles estão no monte ali cantando, eles têm na sua fronte o quê? O nome de Deus e do Cordeiro. E na sua boca não foi achado o quê? Mentira. Tá certo? Então, se esses herdam a salvação, por outro lado, aqueles, né, onde que são mentirosos, que são idólatras, que são feiticeiros, o que acontece com eles? Eles ficam fora. E essa lista, ela é muito similar, ela não é exatamente igual, mas ela é muito similar àquela de Romanos capítulo 1, verso 28 a 31, né, quando Paulo vai citar ali uma série de problemas, né, daqueles que rejeitam a Deus. Gálatas capítulo 5, do verso 19 a 21, quando Paulo vai listar as obras da carne, ali também a gente encontra vários desses elementos aqui, e também, se eu não me engano, acho que 1 Coríntios 6 ou 2 Coríntios 6 também vai ter uma outra lista de Paulo falando a respeito desses, né, que acho que é 1 Coríntios 6, 12 ou 13, alguma coisa assim. Paulo ali também vai trazer uma lista daqueles que não pertencem ao povo de Deus, tá certo? E a gente encontra vários desses elementos aqui repetidos, o que mostra pra gente que nessa cidade, nesse novo céu, nossa nova terra, só estarão aqueles que foram o quê? Purificados pelo sangue do Cordeiro, tá certo? E purificado envolve muito mais do que ter apenas os pecados perdoados, ter os pecados perdoados também, mas também começaram a ter uma vida o quê? De santidade, de santificação. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.